Vamos meditar em Efésios 5:18, que diz: Efésios é um livro, uma epístola, uma carta que está lá no Novo Testamento. Aleluia. Você achando Gálatas, em seguida você vai achar Efésios, né? Aleluia. Achando Coríntios, você vai achar Gálatas, depois Efésios 5:18, um versículo bem, está ali na tela também, né? E não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em outra tradução diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade. Te agradecemos por estar na tua casa. Te agradecemos pela família ADBlu. Te agradecemos por todos os cultos que há hoje espalhado em nossa cidade, nas ADBlus de cada bairro. Nós te agradecemos, Pai, porque a família ADBlu é uma família comprometida em te servir. É assim a nossa proposta, em servir a Ti com excelência. E somos gratos, Pai, por cada membro, por cada irmão, irmã, jovem, criança, adolescente, ancião, por cada um que faz parte dessa família. Nós te agradecemos, Pai. Somos gratos por todos que ofertaram nesse ano, por todos que dizimaram, por todos que ofertaram a obra missionária, por todos que investiram também a sua fidelidade na tua casa, também com suas contribuições, com seu louvor, com sua cooperação, enfim, Pai, somos gratos por essa família. E agora, Pai, que esta palavra possa também trazer uma grande reflexão em nossas vidas e que cada um possa tomar a decisão de ser conduzido pelo Teu Espírito. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que Ele está sentado, irmãos. Meus queridos, a cada ano a igreja trabalha com um tema. Isso desde que nós chegamos aqui em Blumenau, há 23 anos passados, nós trabalhamos com um tema. E agora não só na cidade de Blumenau, mas também trabalhamos com o mesmo tema em todo o estado de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nossa convenção trabalha também com o mesmo tema. E nós estamos, claro que, terminando esse ano com o tema Chamados para Servir. Não quer dizer que nós vamos parar de servir. Nós vamos servir, mas conduzidos também pelo Espírito Santo. E esse ano esse ano que está chegando, nós vamos trabalhar com esse tema, conduzidos pelo Espírito Santo, que pode ser guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. A igreja sempre foi dirigida pelo Espírito Santo, mas nós queremos que você venha dar mais liberdade para que o Espírito Santo possa dirigir a tua vida. Nós escolhemos a palavra conduzido, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ao sair das águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então essa palavra conduzido é como que um pai que pega uma criança pela mão e vai conduzindo ao lugar ideal, ao lugar seguro. Assim nós queremos que o Espírito Santo venha realmente dirigir a igreja, dirigir a tua vida, conduzir você para o lugar da plena, soberana vontade do Altíssimo. Meus queridos irmãos, em um mundo atribulado e confuso como o nosso, precisamos com urgência da operação do Espírito Santo, nos impulsionando, nos guiando, nos convencendo, ensinando, nos orientando, ajudando e nos conduzindo em todo o tempo, para que o tempo todo nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo na vida e na jornada diária de cada um de nós. A vida, meus queridos, é feita de decisões. E estamos adentrando em um novo ano.
que não sabemos o que vai acontecer, mas nesse novo ano você tem uma decisão, e a decisão a ser tomada é totalmente tua. De quem vai conduzir, de quem vai ter liberdade para conduzir a tua vida nesse novo ano. É você que vai decidir. Ou você decide ser conduzido pelo Espírito Santo, ou alguém, ou alguma coisa, ou alguma influência vinda de todos os lugares, de todos os lados, estarão conduzindo os seus passos, os seus pensamentos, a sua vida. E se não for conduzida pelo Espírito Santo, os resultados serão desastrosos. A decisão é tua. Quem vai dirigir a tua vida nesse próximo ano? A cada ano que passa, a cada ano que chega, quem sabe você faz promessas. A cada ano que passa, nós temos que tomar as decisões. E você, quem sabe, está olhando para trás, no começo deste ano que está terminando. E você vai olhando e vai desfilando na sua vida quem conduziu os seus passos até então. Foi o Espírito Santo que teve primazia em todos os momentos ou não? Eu não sei. Você vai fazer uma reflexão. Como você está terminando o ano? Você está terminando o ano mais crente ou mais ou menos? A decisão que você vai tomar no entrar desse ano, que vai chegar, vai também fazer a diferença na tua vida espiritual. Existem muitas forças que podem conduzir a nossa vida. Querendo ou não, meus irmãos, percebendo, ignorando ou até não concordando, mas a nossa vida, a sua vida, sempre será conduzida por alguém, por uma influência e tantas outras forças que atuam no mundo físico, no mundo espiritual. São tantas coisas que querem conduzir a tua vida, mas em nome de Jesus, você tem a oportunidade de ter um ano diferente, um ano de bênção, um ano cheio de experiências profundas com os céus. Alguns deixam essa oportunidade escapar, mas em nome de Jesus, não deixe a oportunidade escapar. Entre para o ano tomando a decisão: a minha vida vai ser conduzida pelo Espírito Santo. Alguns, a cada ano, e durante os dias dos anos, são conduzidos, guiados, dirigidos por culpas, outros pelos traumas que passaram, por medos, por algum tipo de circunstâncias que estão vivenciando ou que viveram no passado, e esse passado eles não conseguem desvencilhar-se, e esse passado está conduzindo sua vida, seus pensamentos. Outros são conduzidos por sentimentos diversos que estão fazendo parte do seu dia a dia. Outros são conduzidos pelo materialismo desenfreado. Enfim, são muitos os fatores que poderão influenciar e conduzir a sua vida. Mas a proposta da igreja, a proposta da Bíblia, a proposta dos céus é que você seja conduzido pelo Espírito Santo, que você venha ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que Ele possa conduzir a você mais perto do Senhor. Estamos vivendo uma época de grandes oportunidades. As redes sociais são grandes oportunidades para que nós possamos mostrar uma vida conduzida pelo Espírito Santo, mas também
há perigos terríveis nas redes sociais que sorrateiramente estão conduzindo a vida de muita gente. Muitas pessoas estão sendo conduzidas pelas mentiras, pelos enganos, pelas distrações nas redes sociais. E já estamos percebendo claramente os estragos que estão acontecendo na vida das pessoas, na mente das pessoas, no coração das pessoas, no comportamento das pessoas, porque as vidas estão sendo conduzidas por aquilo que se apregou nas redes sociais. Eu quero dizer nessa noite, pelo amor da tua vida, por amor da tua alma, você não pode permitir ser conduzido por tantas banalidades, por tantas distrações, por tantas distorções que tentam influenciar você a viver uma vida espiritual apequenada e vazia do Espírito Santo. Mas a proposta dos céus é enchei-vos do Espírito Santo. Você ainda está nesse mundo, você está aqui nessa noite, porque Deus tem um propósito na tua vida, e somente o Espírito Santo poderá conduzir você para viver a soberana vontade de Deus, para você entender a proposta e o propósito que Deus tem para a tua vida. Você não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito na tua vida. A decisão é tua de deixar o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo traz paz, o Espírito Santo traz alegria, o Espírito Santo traz ousadia para você enfrentar as batalhas espirituais do dia a dia. O Espírito Santo não nos deixa prostrado nos desertos da vida, nas circunstâncias adversas e nos momentos contrários ou nos vendavais que sopram contrário à nossa vida. Ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo é não aceitar a viver as fraquezas da natureza humana. A natureza humana é decaída, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você tem ousadia e força para enfrentar as adversidades e as ciladas do inimigo. Uma pessoa onde o Espírito Santo não tem liberdade para conduzir, ela vai ser fragilizada, ela vai ser suscetível a concordar e praticar com as coisas erradas desse mundo. Somente cheio do Espírito Santo, somente o Espírito Santo conduzindo a tua vida, é que você terá força para resistir às tentações, às contaminações mundanas. Somente o Espírito Santo dirigindo, conduzindo a sua vida, que você vai ter força para dizer não para o pecado, não para o inimigo. Jesus foi conduzido. E eu disse na reunião aqui dos auxiliares do ministério, que quando você aceita ser conduzido, muitas vezes o Espírito Santo vai te conduzir para o deserto. E muitas vezes a pessoa vai dizer, não, para o deserto eu não quero ir, eu já estou num deserto. Calma, o problema não é estar no deserto, o problema é estar no deserto sem o Espírito Santo. Se você está no deserto, mas com o Espírito Santo te conduzindo, você vai enfrentar todas as lutas, todas as tentações. Jesus foi conduzido ao deserto e teve um agravante. Ele foi tentado 40 dias, com as tentações mais terríveis que alguém poderia enfrentar. Mas ele enfrentou com o Espírito Santo fortalecendo
dirigindo, conduzindo a sua vida, e ele foi falando: não, Satanás, está escrito assim e assim. Não, Satanás. Ele teve força para dizer não. E se você for conduzido pelo Espírito Santo, não importa onde você estiver, importa é que o Espírito Santo esteja com você. E se você for conduzido e cheio do Espírito Santo, você vai ter força para dizer não para o pecado, não para esse mundo, não para aquilo que desagrada aos céus. Se o Espírito Santo não tiver liberdade para conduzir os seus passos, você ficará prostrado em seus próprios pensamentos, você ficará limitado, você ficará sujeito a viver nas condições do seu achismo religioso, nas influências maldosas do inimigo. Mas em nome de Jesus, seja dirigido, seja conduzido, seja cheio do Espírito Santo, porque sem a condução do Espírito Santo, se o Espírito Santo, irmãos, não estiver conduzindo a sua vida, você irá a lugares aonde não deveria ir. Se o Espírito Santo não conduzir a sua vida, você ficará em lugares aonde você não deveria ficar. Se o Espírito Santo não dirigir a sua vida, você vai associar a pessoas e a coisas que nunca você deveria se associar. Se o Espírito Santo não conduzir a sua vida, você vai se satisfazer a carne e muitas outras coisas que você nunca deveria satisfazer. A recomendação da palavra é uma só: seja cheio do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, não tem espaço para a murmuração, não tem espaço para a frieza, não tem espaço para o indiferentismo, não tem espaço para o comodismo. Por que não tem espaço? Porque ele já está cheio do Espírito, ele está cheio de Cristo, ele está cheio do Espírito Santo. A ordem é uma só: enchei-vos do Espírito Santo. Infelizmente, a vagarosidade, o desânimo, a frieza espiritual de algumas pessoas, de alguns crentes, tem ameaçado a temperatura fervorosa da igreja. Porque, meus queridos irmãos, não podemos vacilar. Uma igreja morna entristece a Jesus Cristo, como a igreja de Laodiceia, que entristeceu a Jesus. Precisamos urgentemente que todos os cultos na ADBlu, que todos os cultos na igreja, sejam cultos direcionados pelo Espírito Santo, conduzindo toda a liturgia dos cultos. Tudo que acontece nos cultos tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, para que você saia daqui fervoroso, animado, motivado. O Espírito Santo quer conduzir a sua vida a um patamar de profundidade, onde o extraordinário dos céus venha a ser algo natural em sua vida. Meus queridos, deixe o Espírito Santo ter liberdade para conduzir a tua vida. Se não for agora, se você não der liberdade ao Espírito Santo conduzir a sua vida agora, quando que vai ser? Se não for agora, quando você vai deixar o Espírito Santo encher a sua vida e conduzir você? Necessitamos urgentemente que o sobrenatural do Espírito Santo venha acontecer em nossas vidas, e isso só se tornará realidade quando você deixar o Espírito Santo conduzir, encher, dirigir e guiar você. O tempo de deixarmos o Espírito Santo ter total liberdade para conduzir a nossa vida numa profundidade maior tem que ser agora. Se não for agora, vai ser quando? Meus queridos, se for necessário o Espírito Santo ter que alterar alguma coisa da tua vida, permita.
Se ele precisa mudar alguma coisa, deixa ele mudar. Se ele precisa modificar algo na sua maneira de viver, nas suas atitudes, deixa ele fazer, porque ele vai conduzir você para a presença e para a vontade absoluta do céu. Tem que ser agora. Não temos tempo a perder. O tempo está correndo velozmente. Parece que o ano começou ontem, mas já estamos no hoje, no final de mais um ano. E assim a nossa vida passa velozmente. E se você não permitir que o Espírito Santo encha e conduza a sua vida agora, vai ser quando? Meus irmãos, Deus deseja ardentemente que seu povo, que a sua igreja, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, tendo liberdade em nossas vidas, é que nossos corações serão alinhavados com a vontade suprema e soberana de Deus. Em toda a Bíblia, você vai encontrar o nosso adversário concentrando todos os seus esforços para obstruir a vitalidade do povo de Deus. O diabo, ele sempre vai fazer de tudo para obstruir, para que o Espírito Santo não venha conduzir a sua vida. Mas você tomou uma decisão. Eu quero que o Espírito Santo dirija, conduza a minha vida. Tem crentes sendo contaminados pelos engodos e as terríveis armadilhas satânicas, deixando de serem conduzidos pelo Espírito Santo, e assim comprometem seriamente as suas forças espirituais, a sua vida espiritual. O que aconteceu com as igrejas da Ásia, que está ali em Apocalipse, se resume nas terríveis aljavas para trazer enfraquecimento à noiva do Cordeiro. E o inimigo é o mesmo, o diabo é o mesmo. O nosso inimigo, ele usou todas as táticas infernais contra as igrejas da Ásia, tentando influenciar as mesmas para que elas vivessem em estado de rebeldia, de letargia, de frieza, de pobreza espiritual. E algumas igrejas se esfriaram. Na terrível sagacidade do inferno, ele agiu para deformar a identidade da igreja. E muitas daquelas igrejas que estão ali no começo de Apocalipse, a sua identidade foi alterada, porque deixaram brechas. O inimigo conseguiu levar algumas a um terrível nível de descomprometimento com o ser cheio do Espírito Santo. Mas que Deus tenha misericórdia da igreja no tempo que estamos vivendo. Que nenhum crente, que a igreja, que nós não venhamos dar brecha para o inimigo nos esfriar, para o inimigo nos deixar apequenados, acomodados, conformados. Muitas daquelas igrejas foram seduzidas pela inverdade, foram tolerantes com aquilo que Deus reprovava, passaram a viver apenas de aparência e foram ineficazes de promover a diferença onde viviam. Que isso não venha acontecer com a nossa vida. Toda ação satânica visava tornar aquelas igrejas inoperantes e esvaziadas da vitalidade espiritual. As táticas do inimigo era não deixar o Espírito Santo conduzir aquela igreja, mas que a igreja aqui em Blumenau, a família de Blu e toda a igreja do Senhor no século que estamos vivendo, venha ser protegida e venha permitir que o Espírito Santo venha ter liberdade para conduzir. A atuação do nosso adversário não mudou. Ele usa todas as ferramentas possíveis e atualizadas para infiltrar-se na igreja com o propósito de esfriá-la, deixá-la sem nenhum vigor, sem ousadia. Mas em nome de Jesus, não permita que isso venha acontecer na tua vida. A tua vida tem uma proposta: ser cheia do Espírito Santo.
Não podemos abrir brechas. Não podemos dar espaço para a letargia, a frieza, a inércia, a mediocridade espiritual. Ou seremos cheios do Espírito Santo, ou seremos um batalhão de crentes fragilizados, frios, apagados, insonsos, desanimados e acovardados. Não, eu não creio nessa igreja. Eu creio na igreja que o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero crer que Deus vai buscar a sua igreja, e a sua igreja será avivada. Deixe o Espírito Santo te avivar, deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida, e você vai ver o extraordinário dos céus acontecendo na tua vida. Pelo amor da tua vida espiritual, não dê nenhum passo sem ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu não sei o que vai acontecer em 2024, mas você pode tomar uma decisão. Aconteça o que acontecer, eu tomei a decisão de ser conduzido pelo Espírito Santo. Davi percebeu que ele não poderia ficar nenhum instante sem a presença do Espírito Santo. Mesmo ele falhou, mesmo ele pecou, ele errou, pecou terrivelmente, mas chegou um momento que ele chegou na presença do Altíssimo e disse: pode tirar o meu reino, pode tirar minha riqueza, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. A igreja, você não vai a lugar nenhum sem a direção do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos é que o Espírito Santo venha nos conduzir. Por maiores que sejam os desafios que vamos ter que enfrentar, ninguém poderá se acomodar e achar que já está bom do jeito que está. Não, meu querido, sempre tem espaço para melhorar na vida espiritual. Se esse ano que está terminando foi bom na tua vida espiritual, eu quero dizer que você só está tateando o que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. É um poço inesgotável. Tem muito mais do Espírito Santo para a sua vida. Tem muita gente conformada, estagnada, acomodada com o que já aconteceu de bom na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas não se conforme, porque se conformar é se reportar uma pobreza espiritual, é limitar o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não limite o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida e aonde Ele quer conduzir você. E Ele não vai conduzir você à derrota, Ele vai conduzir você para estar mais perto dos céus, mais perto de Deus. Não podemos pertencer àquele grupo que estão satisfeitos com aquilo que já estão vivendo e abandonam qualquer expectativa de algo mais profundo. Eu quero dizer com todas as letras: não limite a atuação do Espírito Santo na tua vida. Existe um rio disponível a todos nós. Existe um rio de poder, de graça, de unção, de avivamento, de muita alegria dos céus na tua vida. Não limite o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Infelizmente, tem pessoas optando por permanecer nas suas piscinas espirituais. Eu quero dizer nessa noite: há um rio caudaloso dos céus para a sua vida. O Espírito Santo quer te levar a experiência mais profunda. Tem pessoas que têm um grande potencial, têm muitas habilidades, têm talentos e muita coisa para realizar na obra do Senhor,
mas nunca saem daquelas piscinas. Aquela piscina de criança, estão ali contentes, está molhando, está bem. Ok, meu irmão, por essa razão tem pessoas que não conseguem desenvolver os propósitos de Deus nas suas vidas. Eu sei que as piscinas nos molham, mas o rio nos movimenta. O rio nos tira do lugar e nos leva para a direção do novo com o Espírito Santo. Há uma corrente generosa do rio que vem do Senhor, do Espírito Santo, para inundar a sua vida. Irmãos, tem sido muito triste ver crentes apenas com as águas nessa piscina, apenas o tornozelo. Ezequiel, ele teve uma visão no capítulo 47 de alguém que conduziu a um rio, e aquele cidadão disse: entra, e ele entrou e as águas davam no tornozelo, mas aquele cidadão disse: vem para mais, mediu mais 1000 côvados, 500 metros, e as águas davam agora na cintura. Mediu mais 500 metros, as águas davam nos lombos, e daqui a pouco ele mediu mais 500 metros, e as águas eram águas que não podiam mais dar pé. Eram águas que ele tinha que nadar, e agora aquela correnteza levava a ele na direção que a correnteza queria. O Espírito Santo quer te levar para algo mais profundo, mas tem pessoas que estão conformadas. As águas estão no tornozelo, por isso não tem tantas experiências com Deus. Há um mover dos céus para você ser cheio, para você ser conduzido às águas mais profundas. Tem alguns crentes frustrados, e até são crentes verdadeiros, mas não estão experimentando algo mais profundo, porque estão com as águas apenas no tornozelo. Entra mais. Vem. Ezequiel viu aquela visão que alguém conduzia ele, dizia: entra mais 500 metros, entra mais 1000 côvados, e ele foi entrando, e daqui a pouco ele teve que nadar. Eu não tenho dúvida que um crente cheio do Espírito Santo causará um grande impacto na região onde mora, no bairro onde mora, na rua onde mora, onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele estuda. Um crente conduzido pelo Espírito Santo significa problemas para o inferno, mas alegria para o céu. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, é um crente que faz a diferença, e você precisa viver cheio do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a hora está chegando de nós virar o ano, mas não é só virar o ano, você precisa dar uma virada na tua vida, você precisa fazer um pacto com o Espírito Santo, você precisa deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, e se não for agora, quando vai ser? A chave para o crescimento espiritual da tua vida está em você ser conduzido pelo Espírito Santo. A igreja não é igreja, e o crente não é crente, se o Espírito Santo não tiver liberdade para residir, para morar, para conduzir a sua vida. Se você menosprezar, se você ignorar, se você extinguir o Espírito Santo da sua vida, você terá uma vida vazia, oca, inértil. A tua vida será uma tragédia espiritual. Mas você aceitou Jesus não para ser uma tragédia, para ser um canal de bênção, para fazer a diferença, para ser cheio do Espírito Santo, para viver novas experiências. E o Espírito Santo, ele é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. Tem alguém ao seu lado aí? Coloque a mão nessa pessoa. Tem alguém? Está sentindo que tem alguém aí? Bate nela assim. Tem alguém aí?
Assim como você está sentindo essa pessoa, eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo é mais real do que essa pessoa. Porque essa pessoa está apenas do teu lado, mas o Espírito Santo quer estar dentro de você. O Espírito Santo quer conduzir você. O Espírito Santo quer ocupar a tua mente. O Espírito Santo quer encher teu coração. O Espírito Santo quer viver dentro de você e ter liberdade para conduzir você. E fique certo, Ele vai conduzir você às vitórias. Ele conduziu Jesus. Jesus foi ao deserto, mas lá estava com o Espírito Santo. E quando Ele veio do deserto, não tinha demônio para ficar na sua frente. Tudo de milagres e maravilhas começaram a acontecer, porque o Espírito Santo conduzia a vida do Mestre. E a sua vida vai ser conduzida por quem? Coloque-se em pé nesse momento. Sem a ajuda diária do Espírito Santo, você será fracassado. Mas que nessa noite você possa dizer: Espírito Santo, precisamos que venha conduzir a nossa vida. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. O Espírito Santo deve ser a sua busca, deve ser a sua sede, deve ser o seu alvo, deve ser a sua meta, a sua paixão. Queridos irmãos, desfrute de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Quando você clamar com sinceridade, quando você permitir que o Espírito Santo venha te conduzir, meu querido irmão, você vai ter experiências que, quem sabe, nenhum mortal teve ainda, mas você vai ser o primeiro. Há muitas coisas que não aconteceram ainda, e o Espírito Santo quer que aconteça, os céus querem que aconteça através de você, da tua vida, do teu temperamento. Viva uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Entregue-se completamente à condução do Espírito Santo, e a sua história será alterada, a sua família será mudada, e você será diferente. Viva a sua jornada por essa terra. Viva cada dia do ano 2024 cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Fique certo, o Espírito Santo quer ter liberdade na tua vida. E se não for agora, quando será? Se não for no ano que vamos adentrar daqui 16 minutos, vai ser quando?